eu quando eu estou nos evangelismos, eu me apego a essas palavras de Jesus também. Às vezes a gente está evangelizando lá no carnaval, que é alguns locais onde a gente faz evangelismo. A gente faz evangelismo na Festa Peão de Barretos, no carnaval, em Aparecida do Norte, dia 12 de outubro, na Parada Gay, e faz vários evangelismos. E nesses evangelismos eu gosto de orar pelas pessoas ao final, e muitas vezes eu torço para ver o cabra endemoniado. Eu torço, não que eu goste de ver demônio, mas eu quero ver a libertação. E daí vai da sua intimidade com Deus, né? Talvez se a intimidade não estiver tão grande, vai ser igual um missionário que estava lá com a gente, com uma das nossas equipes, e aí surgiu lá no evangelismo, lá, tal, o cara estava endemoniado e tal, e aí ele foi orar por ele, tal, para expulsar o demônio, tarará, tal. Aí no meio da oração, o endemoniado ergueu a voz mais alto que ele, falou assim: você que está aqui, eu vou contar das tuas obras, eu vou falar quem é você. Aí o missionário ficou assustado e ergueu a voz mais ainda e falou: pessoal, ó, o diabo é o pai da mentira, hein? O demônio é mentiroso, ninguém aqui vai acreditar nele não. Tentou sair, né, de fininho, de mansinho dessa cena, né? Então vai da sua intimidade de Deus, daquilo que você vai querer ver, daquilo que você vai esperar que vai acontecer da viagem missionária. Então a cena é essa: Jesus manda, eles vão, voltam e começam a contar tudo o que tinha acontecido. Eu imagino como que era a cena, né? Um devia falar: Jesus tal, e o outro tal. Eu me imagino ali no meio dos 12. Eu me imagino que eu não ia deixar os outros falar. Quando eu já volto de uma viagem missionária, eu falo demais. E aconteceu isso, e aconteceu aquilo outro. Agora imagina o que aconteceu aqui. Aí Jesus vai, retira os discípulos para um local mais deserto, né? Eu creio que talvez aqui não está expresso no texto, mas talvez Jesus falou: já que vocês querem contar, vamos fazer o seguinte, vamos sair aqui para um local aqui mais tranquilo, a gente conversa, vocês contam, tal, a gente faz um feedback, vê como foi, tarará, tal. Aí os discípulos vão com Jesus, só que a multidão, percebendo que Jesus tinha se retirado, a multidão faz o quê? Segue a Jesus. E quando Jesus pega e começa a ensinar eles, e aí vai um tempo de ensinamento, Jesus pregando e tal, e aí o texto vai se decorrendo. É interessante porque os discípulos falam a Jesus: dá linha na pipa para essa multidão, porque a gente está aqui em um local meio deserto, já vai anoitecendo, e eles não têm o que comer, então libera a turma para que eles possam ir às cidades vizinhas e comprar algo. Então eles estavam no local que era meio deserto e já estava anoitecendo. É a mesma realidade que nós vivemos hoje em dia. Lá fora já é noite e as pessoas estão em locais desertos. Mas você me pergunta: Lucas, mas como assim você não conhece Itatiba, que você está falando que Itatiba é um local deserto? Lá fora é um local deserto. Local deserto onde as pessoas não conseguem encontrar comida. Lá no seu trabalho, no seu meio de convívio, se você não dispõe do evangelho às outras pessoas, as pessoas estão em locais desertos. E as pessoas estão famintas. Famintas do que, Lucas? Fome do que, Lucas? Elas têm fome de paz, de amor. E o mundo tenta dar isso, da maneira dele, né? O mundo até dá, né? Porque Jesus fala: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não como o mundo a dá. O mundo tenta com os remédios, com as coisas, mas não é uma paz genuína, não é uma paz verdadeira. O mundo lá fora tem fome de paz. O mundo lá fora tem fome. Fome o quê? Fome física. Fome física. E qual foi a última vez que nós tivemos contato com uma pessoa faminta? Eu lembro que certa vez no Vale de Jequitinhonha, né, um lugar que eu gosto muito também, igual o pastor Donizete, os projetos que vocês desenvolvem lá, eu brinco com os outros que eu falo que eu tenho duas amantes, né? Assim, uma é a Turquia e a outra é o Vale de Jequitinhonha. Gosto muito desses dois locais, né? Assim, quando eu começo a falar mais, aí eu brinco com a Josi, falo: não, Josi, eu tenho mais amantes, né? Que é fazer filme, que é uma coisa que nós fazemos como... E aí perco o número das amantes que nós temos em missões. E aí eu lembro que certa vez lá no Vale de Jequitinhonha,
nós fazendo um trabalho lá, e aí um amigo meu, né, a gente tinha chegado a fazer um trabalho numa comunidade, e aí ele falou: boa tarde, criançada. Aí a criançada: boa tarde. Ele: que isso, criançada? Vocês parecem que não almoçaram? Vocês não almoçaram? Aí a criançada: não. Isso era por volta das 3 horas da tarde. Mas graças a Deus nós tínhamos levado ali os alimentos, nós fizemos o trabalho, sentamos com ela, e ali a mulher colocou uma panela, a gente improvisou ali meio que um fogão a lenha ali, bem manual, bem caseiro, e ali almoçamos com as crianças depois. E é tão interessante, quando nós vamos a esses locais, nós realmente conseguimos viver 1 Coríntios 10, 31. Quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Amém? Qual foi a última vez que nós bebemos um copo d'água para a glória de Deus? Quer comamos, quer bebamos. Qual foi a última vez que você bebeu a água e falou: Deus, glórias eu te dou, porque eu reconheço que milhares de pessoas do mundo não possuem acesso à água da maneira que eu possuo? Qual foi a última vez, igreja, que nós tomamos um sorvete para a glória de Deus? Qual foi a última vez que nós tomamos um sorvete e falamos assim, ó: Deus, glórias eu te dou, porque eu reconheço que milhares de pessoas do mundo vão nascer, crescer, morrer e não vão tomar um sorvete? Qual foi a última vez que a gente tomou um milkshake, comeu uma pizza, comeu um arroz, um feijão para a glória de Deus? E é nesses locais que nós amadurecemos e nós temos a nossa fé desafiada. E eu volto a dizer, lá fora está anoitecendo, é noite, e as pessoas estão famintas. E muitas das vezes nós fazemos a mesma coisa que os discípulos fizeram ali na cena. Nós olhamos as pessoas famintas lá fora, e às vezes as pessoas vêm até a gente buscar comida, e a gente fala: ó, vai lá para a igreja que lá tem comida. Certo? Que lá o pastor tem uma palavra boa, lá tem os presbíteros, o pessoal tem uma palavra boa. E muitas das vezes a gente quer despedir a multidão para que ela encontre comida. Só que olha o que Jesus Cristo está falando para você essa noite: dei vocês mesmos o que comer. Dei vocês mesmos. Dei vocês mesmos o que comer a essa multidão. E aí o texto segue, olha para você ver que interessante. E os discípulos falam: oh, Jesus, que a gente tem aqui uns 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tamanha multidão? E meio que um tom de sommação, né? Tipo, 5 pães e 2 peixes. E se a gente vê em João capítulo 6, um relato desse mesmo texto, um paralelo, a gente vai descobrir no original mesmo que era um adolescente que trouxe aqueles 5 pães e 2 peixes. E a gente observa a ingenuidade desse adolescente, é ou não é? Vamos imaginar, trazendo para os nossos dias, que a gente tivesse um acampamento, certo? Vamos imaginar que tem 200, 300 pessoas nesse acampamento, e aí se acaba a comida, e algum de vocês vai no mercado comprar, no atacadão, sei lá, e eu falo: pessoal, fica tranquilo aqui que eu tenho um pacote de traquinas aqui, mais um suquinho Del Valle, dá para tocar mais uns 2 dias aí. Vocês iam pensar que eu estava maluco? Ou era muito ingênuo, ok? Gente, esses 5 pães e 2 peixes não consegue alimentar a multidão, não dá. Só que, ao que acontece com esses 5 pães e 2 peixes, eles caem nas mãos de um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré. E aí depois que uma atitude ingênua cai nas mãos dele, acabou. Ele pega, e aí você vê que Jesus nem multiplica os pães. Você não vê o Jesus fazendo oração: ó Pai, multiplica. Você vê Jesus, ele pega e dá graças. Então, queria te perguntar essa noite: que atitudes ingênuas você tem carregado contigo? Talvez você olhe para si mesmo e fala: Deus, mas meus dons, Deus, meu talento. E muitas das vezes você se apega ao passado e não olha para frente. Às vezes Deus quer liberar algo novo para você. Tem uma frase que me impacta todos os dias, e todos os dias eu acordo, e ela tem um grande significado para mim, que fala assim: o seu passado não significa o seu potencial. A qualquer momento Deus pode liberar um novo futuro para você.
Um exemplo, eu não sou formado em cinema, não tenho faculdades e nada, mas eu tinha o desejo de fazer um filme. E aí nós fizemos um filme. E aí eu lembro que a ideia era fazer um filme evangelístico e tal, algo de 10, 15 minutos, só para jogar na internet como um teste. E aí eu lembro que nós fizemos. E depois fazer esse filme, o filme virou uns 30, 35 minutos. E aí eu falei, quer saber, a gente já vai para os cinemas já. E a gente alugou os cinemas ali do shopping de Campinas e alugamos por 3 sessões. E aí o dono do cinema pensou que a primeira ia lotar, ele conversando comigo, e nessa que lotasse ia estar mais os meus parentes e amigos, sabe? Ô Lucas, eu estou aqui para você não passar vergonha sozinho, né? Quer dar uma forcinha moral. E na segunda ia dar metade, e terceira meia dúzia. Resultado, as bilheterias foram abertas às 7h30 da noite. Era 8h30 da noite, não existia mais ingresso nem para a terceira sessão. A gente teve que colocar pessoas sentadas nas escadas na terceira sessão. A Globo fez uma matéria de 2,5 minutos. A gente vendeu cerca de uns 500 cópias do filme. Pra você ter uma ideia, depois disso, eu falei, Deus, vamos que vamos. Eram meus 5 pães e 2 peixes. Eu coloquei nas mãos dele. E aí nós gravamos o segundo filme, gravamos um terceiro, gravamos um quarto filme, que vai sair agora em junho, julho, que chama Fanático, que é baseado na vida de um obreiro lá da base, né, assim, que ele era fanático pelos Santos, né, eu vi o irmão falando do Parmeira aqui, do Parmeira, mas assim, quando eu falo fanático, imagina um fanático com F maiúsculo, pra você ter uma ideia, olha para você ter uma ideia do fanatismo dele, o Santos B ia jogar lá na Rússia, ele ia atrás. O que você acha? A gente está falando de alguém fanático ou um pouco? E aí ele conversando comigo lá, ele falou, olha Lucas, essa foto aqui, ó. Eu dando uma paulada num policial e o policial fazendo assim, caindo para trás. E para você ter uma ideia, ele ficou preso na Rússia, ficou preso no Japão, na Espanha. Que aí, num evangelismo que a gente estava fazendo, um amigo dele chamou para ir no evangelismo. Aí ele foi lá sem saber o que era. Deus pegou ele de jeito. Fez a ETED, foi no final do ano passado. E na ETED ele se batizou. E antes de descer as águas, ele fez algo que para alguns talvez ainda seja algo não muito bom de fazer. Ele fez uma pilha com as coisas dele dos santos, tacou querosene e fogo e desceu as águas. E se batizou. Porque aquilo estava tão preso dentro dele. Eu lembro que um dia ele quase arrumou uma briga lá com o obreiro da base que tinha sentado, usado a blusa dele para sentar. E era algo sagrado para ele. E ele contando a história, eu falei, a gente vai fazer um filme da sua vida. Então assim, foi um filme, foi uma aventura fazer, teve cena de luta, teve cena de tudo. E aí mostra, a gente termina o filme. Não, eu ia falar o final do filme, mas aí fica a curiosidade aí do final, do que vai acontecer e tal. E aí, eu fui nesse processo com Deus. E aí, uma outra coisa, olha para você ver, quando você coloca uma atitude ingênua nas mãos do grande mestre. Eu lembro que eu estava lendo uma notícia que uma criança lá nos Estados Unidos, ela viu uma notícia e viu uma foto das crianças que faziam trabalho escravo ao redor do mundo. E aí olha o que aconteceu, sabe o que ela fez? Ela começou a vender limonada na porta da casa dela, para ajudar uma organização que chama Liberte os Escravos, a libertar a criança. É ou não é, gente? Cá entre nós, é um problema mundial. É ou não é uma atitude ingênua dessa criança vender limonada para ajudar essa organização? Detalhe, essa atitude ingênua caiu nas mãos do grande mestre. Ela já levantou mais de 300 mil reais para ajudar a libertar essas crianças. Às vezes nós esperamos demais. E os nossos 5 pães e 2 peixes já estão apodrecendo, já estão cheirando mal aqui com a gente. E Jesus está te perguntando, o que você tem aí? Me dá aqui que eu tenho uma multidão faminta, eu quero alimentar ela. E muitas das vezes a gente, Deus... Olha para você ver que interessante, lá em Campinas nós tínhamos o desejo de fazer uma escola missionária de férias para treinar jovens e tal. E aí nós fizemos a primeira edição, e nessa primeira edição nós tivemos 8 alunos, sendo que deles 3 eram meus irmãos, mais uma a minha cunhada, tal, a irmã da minha esposa. Era metade nossa família e metade. Mas nós colocamos 5 pães e 2 peixes, 8 alunos, primeira. Segunda, escola, Deus aumentou, foi para 20. Terceira, 80.
depois 100, depois 120, depois 180, depois 200, depois 220, depois 280. Em janeiro de 2015 nós tivemos 320 alunos, que veio desde Manaus até Porto Alegre, Brasília, Rio de Janeiro. Veio pessoas da Suécia, pessoas da Romênia, do Chile vieram 15 pessoas, vieram pessoas da Argentina. Jesus está sedento por atitudes ingênuas na mão dele. Quais atitudes que você precisa colocar hoje nas mãos do grande mestre? E olha o que Jesus vai fazer com essas atitudes. Olha para você ver. E olha o que acontece aqui no texto. Presta atenção em Lucas 9. E olha para você ver lá no versículo 14. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens, disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em grupos de 50 e 50. E aí Jesus dá essa ordem, eles fazem grupos de 50 e 50. E aí, olha o que acontece. Os discípulos eles vão, entregam e alimentam a multidão. Mas vamos imaginar que os discípulos tivessem feito outra coisa. Vamos imaginar que eles, ao passar por esse grupo de 50, ao invés de ir ao segundo e terceiro grupo, eles voltassem nesse primeiro grupo e falassem assim, ó: ô pessoal, vocês querem um pouquinho? A gente está liberando o ré, ou repeteco aí, pode pegar. Vamos lá, vamos colocar aqui que eles iam pegar. Vamos imaginar que ao invés novamente de ir para o segundo grupo, eles voltassem a servir esse mesmo grupo. O que você acha que ia acontecer uma hora? O pessoal ia reclamar, não ia? Alguns talvez ia dizer: ó, pessoal, vocês não têm uma fruta, uma coisa diferente, porque só pão e peixe já está ficando enjoativo. E muitas das vezes é isso que está acontecendo com as nossas vidas. Nós já passamos pelos primeiros grupos, evangelizamos a nossa cidade, evangelizamos a nossa região. E existe o segundo grupo, existe o terceiro grupo. Só que nós voltamos ao primeiro grupo. E muitas das vezes nós já estamos sofrendo de indigestão espiritual, porque nós comemos e não praticamos. Então, se você está comendo e não praticando, chegou a hora de praticar, porque senão você vai começar a questionar e reclamar da mensagem que é pregada, do alimento que é dado. Então as nações nos esperam. E eu lembro que por muito tempo eu tinha o desejo de fazer as coisas, e as pessoas falavam: não, Lucas, mas você tem que fazer, e não sei o que lá, e é só aqui e tal. Só que chegou um dia que eu descobri que no João 3,16 não está escrito assim, que Deus amou Itatiba de uma tal maneira que deu o seu único filho, para que somente todos os itatibenses que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está escrito assim lá? Lá está falando o quê? Óbvio que em Itatiba inclui nisso, mas lá está falando que Deus amou o mundo, e quando enviou o filho dele foi pelo mundo, e quando ele realmente veio foi pelo mundo, e quando ele morreu foi pelo mundo. E aí muitas das vezes arde em seu coração, e você que está sentado aqui sabe muito bem que o que eu estou falando é com você mesmo. Arde o seu coração em levar o evangelho pelo mundo. Mas muitas das vezes, sabe o que algumas pessoas nos dizem? Fala assim: Lucas, eu tenho um desejo de fazer missões, sabe? Eu tenho um desejo de fazer uma viagem missionária, seja aqui no Brasil, seja para fora, porque nós temos povos não alcançados aqui dentro do Brasil, nós temos. Mas eu tenho esse desejo, sabe? Mas às vezes eu tenho medo de ser coisa da minha carne. Se você talvez já pensou assim, eu quero dizer que eu já li lá em Gálatas, e missões não é uma das obras da carne. Não é uma das obras da carne. Você não vai conseguir entristecer a Deus. E muitas das vezes a gente acaba fazendo uma leitura seletiva da Bíblia, ok? A gente lê uma parte. Um exemplar está falando: não matarás, ok, não matarás, né? Não adulterarás, certo? Perdoarás teu irmão, tarará, não, aí no contexto já de Jesus. Ide por todo mundo, fazer discípulos todas as nações. Ah, não, essa parte não é para mim. E às vezes a gente faz da leitura da Bíblia como fosse um rodízio, né? O rodízio, esse não, sabe? Sabe quando você vai no rodízio, aí vem asinha de frango, não, pode passar. E a gente esquece, muitas das vezes, e não se lembra que a Bíblia é um prato à la carte. Ele é um prato único. E queridos, é chegado a hora de nós
irmos pelo mundo. E eu creio que esse é o momento perfeito na cidade de Itatiba. Eu estava conversando com o pastor Donizete e eu não lembro de escutar histórias de pastores falando: não, a gente tem um projeto lá no Vale de Jequitinhonha, a gente tem um projeto. Eu lembro que uma época eu e a Josi tentávamos ir nas escolas e fazer trabalho aqui, e as diretoras bloqueavam e tal. Eu estava conversando com o Alexandre esses dias atrás, e olha para você ver o câmbio que a gente teve, a mudança que a gente teve. Ele está falando que o padre está fazendo parceria, o padre da matriz, para eles evangelizarem lá na frente da matriz, porque o padre não está dando conta lá de resolver o problema. Então, há 6 anos atrás, as diretoras não deixaram. Agora o padre da matriz está fazendo parcerias com um grupo de evangelismo. Então eu creio que Deus está mexendo no céu de Itatiba. Eu conheço várias pessoas, várias histórias, sabe? De pessoas que estão fazendo missões. Aqui já é o 2º ano consecutivo que a turma da Jocum lá, o pessoal nosso lá, está vindo fazer evangelismo no carnaval daqui. E a gente está tendo histórias de salvação assim, que... histórias... Eu falo, meu Deus, então Deus está mexendo nessa cidade, Deus está levantando uma onda, e eu creio que esse momento, da gente não deixar a onda nos atropelar, mas sim pegar a nossa pranchinha e falar: Deus, ajuda eu a pegar essa onda, agora eu quero ir. E começando aqui em Itatiba, começando, seja onde for. Vamos passar ao último versículo, que é algo muito interessante, que eu vejo aqui nesse princípio. Versículo 17, em Lucas 9 e 17: e comeram todos, e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaço. Igreja, quantos cestos sobraram? Quantos discípulos eram? E quantos cestos sobraram? Quantos discípulos eram? Isso não é uma mera coincidência. Isso significa que na maneira que eu alimento a multidão, eu sou alimentado. Muitas experiências que eu já tive com Deus, talvez as maiores delas não foi em espaço dentro das 4 paredes. Lembro que dessa última vez nós estávamos lá na Turquia, e nós estávamos alimentando a multidão, e eu lembro que havia uma criança muito violenta, e nós estávamos assim a uns 200 metros aonde o apóstolo João foi enterrado. E nós estávamos lá fazendo trabalho com a criança, que hoje é um país totalmente islâmico. E aí uma criança super violenta batendo em todas as outras. E ela chegou e dava soco na barriga dos pastores e tal, que estava com a gente, dava soco nas outras crianças. E ela chegou perto da minha esposa para bater nela. E eu lembro que a Josi pegou e segurou ela. E falou assim: seja liberta no nome de Jesus, seja liberta. A menina, desmaiou no colo dela. E aí eu fiquei olhando para o lado, os pastores estavam com a gente, e as mães estavam próximas, né? As mães islâmicas, de véu e tal. Eu falei: Josi, e agora o que a gente vai fazer com essa criança? E aí eu lembro que a Josi ali começou a clamar, os pastores começaram a orar. Passado-se um tempinho, a menina recobrou a consciência. E sabe que assim, irmãos, eu vou falar porque eu vi, o negócio aconteceu assim, a uns 2 metros de mim. Os pastores que estavam com a gente, ele falou: Lucas, se nós não estivéssemos aqui, eu não sei se eu ia acreditar nessa sua história. Os pastores disseram: Lucas, algo sobrenatural aconteceu aqui. Sabe por quê? A criança voltou, uma outra criança, aqui ó, na nossa frente, passando a mão no cabelo das outras crianças, beijando, querendo beijar a Jô. Deus libertou ela na nossa frente. Foi algo assim, gente, um país, além, eu esqueci de contar esse detalhe, é proibido a gente entregar literatura religiosa, e é proibido falar de assuntos religiosos com menores de 18 anos. Então várias coisas são proibidas lá. E eu faço até essa propaganda, né? Se você quiser um intercâmbio, né, assim, um preço bem acessível, vem com a gente. E você vai vir, o que eu vou falar? Ó, pega essa Bíblia, você vai entregar para aquele policial. Automático, querido, você vai para a cadeia. Só que lá, ó, café, almoço e janta na faixa, e você vai aprender outra língua. Quer um intercâmbio mais barato que esse?
vem com a gente que eu consigo intercâmbio assim, mas e só com passagem de ida, porque na volta eles vão te deportar, você não vai gastar dinheiro nem com a passagem de volta. Então, algo que eu digo nessa noite, Deus está ansioso por atitudes ingênuas nas mãos dele, amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? E nessa noite eu queria que você orasse e olhasse para você mesmo e falasse: Deus, o que é que eu estou carregando comigo e pode alimentar a multidão lá fora? O que é que eu tenho comigo e pode ser colocado nas suas mãos? Existem muitas coisas, você sabe do que se trata. Existem muitas coisas. Senhor nosso Deus, nessa noite nós clamamos a Ti e humildemente nós Te pedimos, Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a liberar esses pães e peixes que estamos carregando. E nós dizemos nessa noite que não queremos, Senhor, levar nada conosco, mas queremos sim colocar em Tuas mãos para que assim o Senhor multiplique esses pães e peixes. Nessa noite nós Te colocamos em Tuas mãos, Senhor. E nós queremos dizer: nos ajuda a alimentar a multidão, Senhor. Nos ajuda a alimentar a multidão, pois lá fora há uma multidão faminta, Senhor. Existe uma multidão faminta, mas eis aqui, Senhor, os 5 pães e 2 peixes que nós temos. Nessa noite nós queremos começar a colocar ele em Tuas mãos, para que assim o Senhor multiplique, Senhor. E assim alimente uma multidão, gerando paz de espírito, gerando salvação, Senhor. No nome de Jesus que nós Te pedimos essa noite. Amém. Podem se sentar? Eu queria passar só um vídeo e já encerrar. Eu vou o vídeo do trabalho lá da Turquia. Pode soltar. É das viagens que nós fazemos lá para os irmãos terem uma rápida visualização de como funciona essas viagens, esses trabalhos que nós realizamos lá. A Turquia, para os irmãos entenderem, é um país 99,08% islâmico. Então, assim, não sobra quase nada de cristãos, assim. É raridade assim você encontrar uma igreja, é raridade você encontrar algum cristão. Está com uns probleminhas. Isso é a cidade de Éfeso. Aí já é Istambul novamente. Um país 99,08% islâmico. Fechado politicamente e policialmente ao Evangelho.
Só existe algo que eles não conseguem fechar: os corações daqueles que ainda não conheceram a Deus. E a gente mostra trabalho com as crianças. E aí nós fizemos alguns teatros em turco. Deu muito trabalho para a gente ensaiar. A gente ensaiou. Essa foi a primeira equipe que nós levamos. E aí nós fazíamos trabalho, os missionários locais traziam a aplicação das peças. Já. São curdos e ciganos, tal, aqueles que estavam aparecendo ali. Aí nós fizemos teatro em turco também, fantoche, né, de fantoche em turco com ele. E a gente saía nas ruas e começava a fazer, e logo já se juntava várias e várias crianças. Esse dia a gente estava ensaiando dentro da base da Jocum, lá em Éfeso. Tem palmeirense até lá na Turquia, vocês observam. Então. Registramos um relato de vários turcos que tiveram encontro sobrenatural com Cristo pelo simples fato de ter achado e lido uma Bíblia. Muitos deles com mais de 5 anos de conversão. Por isso mobilizamos e tivemos o apoio da Igreja Brasileira para fazer um grande tráfico de Bíblias. Aí a população local lá. A distribuição de Bíblias é um crime naquele país. Aí a gente pegando as Bíblias, ó, esse é a Josi com um pastor, a gente colocando as mochilas lá na Sociedade Bíblica da Turquia. É uma lojinha de 2 metros quadrados, assim, 4 metros quadrados, assim, mais ou menos. Nesse momento em que você assiste a esse vídeo, várias Bíblias estão sendo lidas, gerando vida, paz de espírito, conforto, amor e salvação. Quer vir conosco para as próximas viagens? Aí tem 1 e-mail. Então eu agradeço a oportunidade que me foi dada essa noite, né? E você pode já iniciar a sua jornada missionária, pois a gente está trazendo aqui para Itatiba, né? Assim com o apoio aí do pastor Donizete, pessoal daqui, né? A Escola de Missões Urbanas, que a gente já vai começar nos próximos meses já. Então procure a secretária da igreja, que ela vai ter maiores informações. É uma escola que a gente tem lá em Campinas já faz 10 anos, a gente já implantou essa escola no México, e cada semana é um professor diferente. É uma escola, eu sei que vai abrir os seus horizontes, e se você fizer a escola e você não gostar, você pode falar assim: não, Lucas, realmente eu não gostei, tem nada a ver de bom, tal, a gente devolve o seu dinheiro. A gente faz esse desafio com você. Na Escola de Missões Urbanas, você vai ter aula de evangelismo criativo, evangelismo com morador de rua, evangelismo com surdos, como, né, fazer o plano da salvação com Libras. Você vai ter aula de evangelismo em Fundação Casa, né, que é a antiga FEBEM. Você vai ter
várias aulas e todos os professores são líderes de ministérios urbanos, pessoas que estão vivendo na prática. E depois a gente vai ter a fase prática, que vai ser evangelismo de impacto e evangelismo de uma maneira muito diferente. Eu sei que vai abrir os seus horizontes e vai te trazer ferramentas que você possa usar na sua vida. Que é tão bom, né? Quando você está precisando de apertar algo e você abre a caixinha de ferramenta e tem. É bom, não é? Né? Sendo quando não precisa usar a faca, né? Às vezes, na maioria das vezes a gente vai na faca, ali apertar um parafuso. Mas assim, é o que eu digo essa noite. Coloque essa ferramenta junto com você, que eu creio que vai ser de muita utilidade dentro da sua jornada, dentro da sua vida, que você vai conseguir ajudar a alimentar a multidão. Amém? Eu agradeço a oportunidade que me foi dada. Deus abençoe demais, sabe? A vida de vocês. Sigam com Cristo, sabe? Permaneçam perto dele, sabe? Assim, siga ele de pertinho. Você vai ver o que ele vai fazer através da sua vida. Em nome de Jesus, amém.